Bom, então a gente vai retomar o assunto aqui sobre a lei de Faraday-Lenz. Eu peço desculpas pelo ocorrido, esses telefones tocando, o HD encheu. Ai, a minha equipe de produção técnica hoje estava concentrada em física e se esqueceu desses detalhes que são importantíssimos quando a gente tem que fazer uma produção para ser disponibilizada remotamente. Então eu vou retomar exatamente onde eu parei, depois eu vou ver como é que eu vou editar o vídeo passado, tá bem? Então, o que a gente estava discutindo era a lei de Faraday-Lenz e eu estava falando sobre uma aplicação na qual o meu campo magnético varia com o tempo. Então, eu vou retomar e vou voltar a discutir isso. Então, vamos supor que eu tenho um campo magnético que depende do tempo, né? Então, eu posso escrever que a minha força eletromotriz ela é dada pela integral fechada, sobre um caminho fechado do produto escalar entre o campo elétrico e esse dl, que é exatamente o que eu tinha escrito ali há pouco, né, na mesa, porque como eu falei para vocês, depois a gente vai ver que esse campo elétrico ele nada mais é do que o produto vetorial entre V e B, né, a direção de propagação, o E e o B estão todos correlacionados. Quando a gente for estudar equações de Maxwell, a gente vai ver isso de uma forma melhor. Então, o que eu estava. Bom, então, se isso é verdade, isso aqui é a força eletromotriz e isso aqui também é a força eletromotriz, eu posso igualar essas duas expressões. E o que eu obtenho aqui é o seguinte: que a variação temporal do fluxo gera um campo elétrico. Existem dois modos de eu variar o fluxo. Eu posso variar o campo magnético ou posso variar a área, né? Então, quando eu estava mostrando ali que a gente tem um campo magnético constante, eu tenho uma espira e essa espira roda, eu estou variando o tanto de campo magnético que atravessa essa espira conforme ela se desloca. Muito bem, mas eu posso ter uma esfera fixa, uma área fixa e variar o campo magnético, aumentar ou diminuir esse campo magnético com relação ao tempo, né? Então, nesse caso em especial, o que a gente vê é que um campo magnético que depende do tempo dá origem ao campo elétrico. Olha que coisa mais fantástica. A gente já tinha visto, né, que quando a gente tem um campo elétrico que varia com o tempo, o que é mais ou menos a mesma coisa que dizer que eu tenho uma corrente que varia com o tempo, eu tenho produção de campo magnético. Foi uma coisa que a gente discutiu já no vídeo passado, no vídeo retrasado. Agora eu estou falando o contrário, né? Que se o meu campo magnético variar, eu tenho a produção de um campo elétrico, né? O que é incrível. Essas coisas das leis de Maxwell são realmente fantásticas. Então, vou mostrar aqui para vocês uma situação na qual isso ocorre, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui um campo magnético que está nessa região. Só diminuir um pouquinho aqui. Um campo magnético que está concentrado nessa região circular. Esse campo magnético está entrando na linha do papel, né? E aqui tem uma superfície qualquer de integração. E esse meu campo elétrico que eu vou gerar, ele vai ser sempre perpendicular a esse campo magnético, né? Então ele vai ser sempre tangente aqui a essa linha e vai ser perpendicular a B. Bom, vamos supor que esse meu campo magnético exista aqui nessa região circular de raio R e fora é zero. Percebe que isso não é bem assim, né? Então esse campo magnético de fato não vai ser zero lá fora, a gente vai calcular campo elétrico e campo magnético, mas vamos supor agora que eu tenho o campo magnético aqui restrito a essa região. Porque a gente já viu que ele cai com sobre R, né? Mas vamos supor que ele esteja restrito aqui. Então, se eu conseguir um mecanismo de restringi-lo, vou calcular o campo elétrico primeiro dentro dessa região aqui e depois lá fora e ver o que acontece. Quando eu calculo ele aqui dentro, eu vou estar aqui numa região, onde o Rzinho é menor do que o raio que delimita e vou aplicar essa expressão, né? Então, esse dl vai ser 2πrzinho, né? Que é essa região de integração. Isso vai ser menos a derivada do BDS. E o ds vai ser essa região aqui, né? A superfície dessa região, essa área que é πrzinho ao quadrado. Portanto, E vezes 2πr vai ser menos πr ao quadrado dB dt, que é quem está variando com o tempo. De novo, lembrando que se o campo magnético for constante,
DBDT é zero, campo elétrico é zero. Então isso só acontece se eu tiver variação de alguma coisa. Como eu estou supondo que a minha área é constante, não varia, não está virando, não varia com o tempo, então é o campo magnético que vai gerar esse campo elétrico. E fora? Bom, fora eu tenho que minha superfície de integração vai até aqui, né? Até o R grandão. Então o E vezes o 2π Rzinho, desculpa. O meu campo magnético vai até o R grandão. A superfície de integração eu vou botar lá fora, né? Vou botar um Rzinho lá fora desse meu desenho. Então, E vezes o 2πr é menos DDT do P vezes, aí sim, essa superfície aqui, onde eu tenho o campo magnético limitado, que é πr ao quadrado. Então, E vezes 2πr, de novo esse πr ao quadrado cai para fora, né? É constante, dBdt. Então, eu tenho aqui a expressão para quando eu estou dentro e aqui a expressão para quando eu estou fora. Ora, se eu tiver em Rzinho igual a R, essas duas têm que coincidir, né? E elas coincidem. Vai ser menos Rzão sobre 2 dBdr, né? Quando esses dois caras forem iguais. E aqui vai dar um R ao quadrado sobre R, que vai dar um R em cima, que de novo vai dar a mesma coisa. Eu posso fazer um gráfico disso, né? Que é o que eu fiz aqui. Então, se eu fizer o campo elétrico em função de R, eu sei que aqui na superfície, isso vale menos R sobre 2 dBdt. Aqui na parte interna, eu tenho o E variando com R, certo? Então, esse campo elétrico, se eu estou fazendo em função de R, ele é essa linha que cresce com R. E na parte de fora, eu tenho um campo elétrico que cai com R, né? Então, campo elétrico que cai com R. A gente já viu esse gráfico, certo? Eu já fiz um gráfico exatamente com essa cara, quando a gente estava calculando o campo magnético em função de R lá atrás, né? Numa outra situação. Então, comparem, confiram essas coisas para ver quando é que esses comportamentos são os mesmos, mesmo que numericamente essas quantidades sejam diferentes. Então, vamos ver os exemplos disso tudo que eu falei na aula de hoje, né? O primeiro deles é o exemplo de um betatron. Então, isso aqui é só um diagrama do betatron. Antes de mostrar o diagrama, vamos discorrer aqui sobre o betatron. Então, ele é um acelerador de partículas, na verdade, ele é um acelerador de elétrons, toroidal, né? Aqui diz que ele é cíclico, porque os elétrons vão girar ao redor dele. Ele foi utilizado e desenvolvido por esse cara que trabalhava, Donald Kirst, que trabalhava na Universidade de Illinois. Então, o primeiro deles é da década de 40, né? Então, aqui tem um betatron de 6 MeV, vamos ver o que isso significa. Então, na verdade, ele é uma espécie de transformador que possui um enrolamento, que é esse desenho que eu mostrei aqui, né? Então, eu tenho aqui um ímã externo, que é essa coisa enorme aqui, que está sendo chamada de M, com polo sul e polo norte. Eu tenho aqui uma região na qual os elétrons entram e aqui na região onde elas saem, então eles estão fazendo essa volta circular. Eu tenho esse C aqui, são esses montes de bobinas, né? Então aqui são várias bobinas que estão enroladas aqui. E tem um tubo de vácuo interno aí para facilitar essa velocidade, né? Então o princípio de funcionamento é que a gente tem uma corrente alternada, que é o que eu vou falar logo a seguir, e ela flui nesse enrolamento primário e provoca o surgimento de um campo magnético variável. Por isso que eu estou falando do betatron aqui e não falei quando eu falei lá do ciclotron e do síncrotron, né? Porque ele precisa ter um campo magnético variável e vai forçar esses elétrons numa trajetória circular, né? Então, se eu der numerozinhos para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona, a velocidade do elétron pode chegar a 0,99986 de C, então quase altíssima, né? Então eles vão ter um comportamento relativístico. O campo magnético desse betatron, né, que é o tal do campo magnético que é variável, ele vai ser tal que se eu tiver um raio se o raio da órbita dos elétrons for de 84 centímetros, então percebam, 84 centímetros, né? Então, essa órbita aqui que eles vão gerar é menos de 1 metro. Então, comparem o tamanho de um betatron com esses laboratórios aí, LHC, por exemplo, que tem quilômetros de raio lá na fronteira da Suíça com a França, né? Então, ele é um equipamento pequeno, caseiro, que dá para ter em qualquer lugar, né? Então, se para essa órbita de 84,
E se a corrente nas bobinas for invertida para eu gerar essa corrente alternada 60 vezes por segundo, o que é 60 vezes por segundo? É 60 Hz, né? Nada mais é do que a frequência que a gente tem quando a gente liga algum equipamento na corrente, ela é 60 Hz. O valor médio da variação do fluxo com o tempo é 430 volts, isso é, a força eletromotriz induzida é 430 volts. Significa que cada volta que o elétron dá, ele adquire uma energia de 430 eletronvolts, certo? Então, se eu quiser chegar no cara lá de 6 MeVs, eu vou ver quantas voltas ele precisa dar. Se eu quiser 100 MeVs, eu fiz a continha aqui, que ele rode 1.200 quilômetros, né? Nesse raio de 84 centímetros, o que dá 230 mil voltas. Então aqui tem ainda o antigo Betatron da Universidade de São Paulo, né? Então só para vocês verem que o tamanho deles é pequeno. Depois eu dou o link aqui também, vocês podem ler mais a respeito do Betatron. E agora, para finalizar, vamos discutir. Eu falei em corrente alternada, né? Então que é gerada por um campo magnético alternado. Vamos discutir um pouquinho o que é um alternador simples. Antes da gente ver o videozinho, eu vou mostrar aqui. Um alternador simples que gera uma corrente alternada e um alternador que gera uma corrente contínua. Então, vou começar pela corrente alternada. Então, vamos supor que eu tenha aqui, de novo, uma espira, certo? Bom, a parte mais técnica não me importa, mas eu tenho uma espira, eu tenho aqui um anelzinho, né, a partir do qual... E ela vai girar ao redor desse eixo aqui, essa frequência ômega, né? Então, quando eu olho para a espira, ela vai estar assim, depois ela vai girar, depois ela fica assim, depois ela gira e continua o movimento, que é o que está sendo desenhado aqui, né? Então, o que acontece se a gente analisar o fluxo dessa espira é que ele tem um fluxo máximo, conforme ela vai girando, o fluxo vai diminuindo, o fluxo vira zero e depois ele retorna. Então, esse fluxo, ele tem esse comportamento aqui, ó, certo? A força eletromotriz, que é a derivada do fluxo com o tempo, ela vai ter esse outro comportamento aqui, né? Então, quando eu tenho um fluxo no seu valor máximo, nesse caso é o valor negativo máximo, eu tenho a força eletromotriz nula, né? Então a derivada desse ponto é nula, da mesma forma que a derivada desse ponto é nula e assim por diante. Isso aqui me gera uma corrente alternada. Percebam que essa força eletromotriz, ela é positiva e depois ela é negativa e depois ela vai ser positiva e depois ela vai ser negativa. Se a força eletromotriz é I vezes R, e o R for uma constante, a resistência da espira, o I vai ser positivo, negativo, positivo, né? Vai subir, vai descer. É o que a gente chama de corrente alternada. Então, agora eu vou diminuir isso aqui e vou mostrar como é que a gente faz com um aparato parecido para ter uma corrente contínua. Depois a gente pode botar um do lado do outro. Então, na caso da corrente contínua, isso aqui tudo é igual, só que esse fulaninho, ele vai girar junto com a espira. É o que a gente chama de comutador. Então, quando ele gira junto com a espira, olha que coisa fantástica. O fluxo que eu obtenho tem exatamente o mesmo comportamento que antes, mas a força eletromotriz não. A força eletromotriz vai ser sempre assim. Então, eu vou gerar uma corrente contínua, né? Porque o sinal dessa força eletromotriz vai ser sempre o mesmo. Então, se eu colocar aqui um desenho aqui do lado do outro, vamos ver aqui se funciona essa minha ideia. Um aqui e o outro aqui. Um pouquinho mais para cima. Um pouquinho menor. Aqui. Então, se a gente olhar aqui e aqui, né, a gente tem praticamente o mesmo, o que muda é essa regiãozinha, certo? Onde esse cara aqui, ele é fixo aqui, tem esses anéis deslizantes, vocês podem aí ver num sistema mais sofisticado, e aqui o que eu tenho é essa escovinha aqui, e esse fato de que o anel vai girar, né? Ele está cortado aqui, é o que a gente chama de comutador, né? Então, esse anel aqui,
eu tinha uma escovinha em cada um desses anéis, aqui eu tenho um anel só cortado pelo meio. Então, o fluxo aqui é equivalente, mas o resultado da força eletromotriz é diferente. Então, eu tenho aqui um outro videozinho, bem simplesinho, onde se discute um pouquinho isso. Eu nem vou aumentar porque ele é bem simples, né? Ele vai ficar sem volume, porque o que interessa é vocês verem que aqui eu tenho uma corrente contínua, em inglês DC, e aqui tem a corrente alternada, né? Que vai e volta, que em inglês é AC, né? Direct Current e Alternate Current. Bom, o que é interessante é que também também se fala em voltagem ou em tensão alternada, tensão, como gostam os engenheiros eletricistas, né? Alternada e tensão contínua, quando a gente está falando em termos de corrente, né? Então, na verdade, eu falar que eu tenho a C, a voltagem que é voltagem corrente, deixa eu fixar aqui, né? Se eu tiver uma corrente alternada, é porque ela muda. Se eu tiver uma voltagem alternada ou uma diferença de potencial alternada, é porque ela muda. Se eu tiver contínua, é porque ela é fixa, né? A corrente é contínua e a voltagem é bem definida. Para finalizar, já que a gente falou em AC/DC, eu vou mostrar aqui um vídeo que eu gosto bastante, que é dessa banda AC/DC, né? Não sei se é da geração de vocês, ou se a geração de vocês ainda ouvem alguma música que não seja funk ou rap, mas eu gostava disso, eu ouvia isso. Então, me lembrei disso hoje quando estava falando em AC/DC, e vai aqui um finalzinho de música para a gente ver que as pessoas também mudam muito pouco, né? Conforme depois que elas passam de uma certa idade, elas têm uma tendência a ter um comportamento contínuo e não um comportamento alternado. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que coisa mais interessante. Então, esse filme aqui é bem antigo. Aqui, um muito mais recente. Olha o cara de short aqui, uau! Vocês também podem ouvir isso se vocês quiserem mais tarde. Por hoje, a gente fica por aqui. Até!